Bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Isaías capítulo 38, versículo 1 ao 5. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque hoje você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E assim, a oração de Ezequias, ela foi ouvida por Deus, porque foi uma oração feita de coração. Imagine aquele homem que era, como ele falou, lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ele falou para Deus que ele o servia e que ele tinha uma devoção sincera e que tinha feito tudo da maneira que Deus queria que ele fizesse. Ele era obediente e Deus ouviu a oração de Ezequias e concedeu a ele mais 15 anos. Se Ezequias não soubesse, se Deus não tivesse enviado o profeta para falar para ele que naquela noite ele iria morrer, ele não tinha como orar pela vida dele, porque ele não sabia, ele não estava sabendo que ia morrer. O profeta Isaías chegou, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Imagina, aquele homem naquele dia, quando ele teve aquela notícia, ele ficou desesperado. Porque quem quer saber que vai morrer? O dia que vai morrer. Todos nós sabemos que um dia vamos, mas ninguém quer receber uma notícia dessa. Olha, você vai morrer. É difícil demais, né, para uma pessoa receber essa notícia. Mas ele teve como orar pela vida dele. E a oração dele foi ouvida, ela teve resposta. Quantas pessoas, às vezes, ela recebe uma notícia que não é agradável e ela acha ruim, ela vai reclamar, ela vai murmurar, ao invés de orar a Deus e agradecer por Deus ter dado oportunidade para ela de resolver aquela situação através de uma oração. Tem um exemplo de uma pessoa que uma mulher de fé, que ela
está construindo a casa dela, a casa já está pronta, está construindo, acabou a construção, só tem os detalhes da casa, né, o término da casa. E ela falou para mim que depois da casa estar pronta, o pedreiro, o antigo pedreiro, deu trabalho para ela e para o esposo. E acabaram que não quiseram mais o trabalho dele, porque ele fez umas coisas que não ficaram bem feitas. Só que essa semana ela estava conversando comigo e ela falou que ficou muito triste porque o pedreiro fez muitas coisas erradas, e chegou outro pedreiro que eles contrataram para fazer o acabamento de algumas coisas na casa, e ele começou a ver grandes defeitos, grandes coisas, problemas que o outro pedreiro deixou. E é tão grave que vai ter que quebrar uma parte do piso da casa, uma casa nova, e vai ter que quebrar uma parte do piso para fazer os reparos, porque o trabalho foi muito mal feito. Imagine, depois da casa praticamente pronta, só no acabamento, chega outra pessoa e começa a mostrar os problemas que ficaram para trás e que estavam ocultos aos olhos dos donos da casa. E é muito difícil, porque se paga o dia de pedreiro, se paga o material, é muita despesa, e é o tempo também que leva. O tempo da construção é muito longo. Então, além das despesas, depois de estar tudo praticamente pronto, ter que desmontar um monte de coisa. Eu estou falando assim por alto porque nós não entramos em detalhes, falamos poucas coisas, mas ela falou assim, que se fosse antes, ela iria brigar com o antigo pedreiro. Como ela é uma mulher de fé, uma mulher que é líder de oração, de intercessão, então ela falou que não vai fazer isso, mas que foi muito triste porque esse outro pedreiro só deu notícias ruins. Mas às vezes, como a gente estava conversando, mas às vezes nem todos os mensageiros de Deus leva notícias boas para as pessoas. Mas antes receber agora essa notícia do que depois. Imagine se ela estivesse mudado para a casa dela pensando que estava tudo em ordem, e depois ela tivesse um problemão e tivesse que arrumar tudo com ela, já com a família dela morando na casa, e o problema parece que foi muito sério. Então ia prolongar as coisas e depois ela ia ter uma surpresa muito desagradável e iria prejudicar a família toda. Eu estou resumindo porque eu não sei realmente qual o tamanho do problema, mas eu percebi que é um problema muito grande que o outro pedreiro deixou. Só que esse é o enviado de Deus, porque ele mostrou os problemas. Aquilo que estava oculto e escondido, Deus enviou essa pessoa para mostrar, para antecipar, para que ela orasse com a família dela, para que eles orassem por causa das orações que ela já tinha feito. Ela já recebeu essa resposta. Aí você pode dizer assim, nossa, mas resposta de oração, recebendo uma notícia ruim? Claro, antes que o pior acontecesse,
porque poderia ser pior lá na frente. Olha o que aconteceu com o rei Ezequias. Ele poderia ter morrido, mas ele recebeu a notícia de que ele tinha que deixar a casa em ordem porque ele ia morrer. E Deus, quando deu esse aviso a ele, ele orou, ele teve tempo de orar. Quantas pessoas, quando recebem uma notícia que não é boa, às vezes na saúde, às vezes falam assim: olha, estão para mandar muitas pessoas embora, né, naquela empresa. E aquela pessoa que está trabalhando, que ela é temente a Deus e que ela busca a Deus, aí ela fala: eu vou orar. Deus não vai permitir que eu seja mandada embora. Eu vou orar. A notícia foi ruim, mas a resposta da oração que ela tem feito antes, Deus antecipou as coisas para que chegasse nos ouvidos dessa pessoa, para que ela orasse e desse tempo para que as coisas se resolvam. Vocês estão me entendendo? É assim, nós oramos hoje, pedindo a Deus que abra portas, que nos proteja, que nos livre de todos os males e perigos. Pedimos livramentos, pedimos bênçãos, pedimos caminhos abertos, pedimos que Deus afaste pessoas das nossas vidas. Aí quando você recebe a notícia que alguém traiu sua confiança, que fez algo de errado com sua vida, aí quando Deus te mostra, aí você fala: ah, mas eu estou revoltado, porque isso? Porque eu jamais imaginei. Claro, a decepção de uma pessoa que você confiou e que fez algo errado para você, isso é muito ruim. Mas pior do que isso é ficar na cegueira, é ficar sem saber. Aí você não vai ter o tempo de orar, ter o tempo de resolver. Quantas vezes uma pessoa ela recebe um diagnóstico que não é favorável à vida dela, mas recebe no início da enfermidade e ela vai fazer o tratamento e ela ora, pessoas oram, intercede pela vida dela e tudo se resolve. A oração, ela tem resposta. Às vezes a gente ora e a resposta não vem de imediato, mas quando é depois vem uma resposta. Aí a gente fala: nossa, por que veio dessa forma? Por quê? Aí fica se perguntando por quê. Ao contrário, agradeça. Eu não estou dizendo que você vai receber notícias ruins. Eu estou dizendo para toda e qualquer pessoa que recebeu uma notícia que não foi agradável, agradeça a Deus, porque os mensageiros de Deus, eles nem sempre eles dão notícias boas, mas eles são os verdadeiros também mensageiros de Deus, porque Deus mostra aquilo que estava oculto e escondido. E quando você vê, você tem tempo de orar para ter um livramento, para ter um problema maior, para ter uma resposta definitiva. Deus mostra e diz assim: vai cuidar, vai tratar. E Ele coloca pessoas boas no teu caminho. Cada oração ela tem resposta. Toda e qualquer oração nossa, ela tem resposta. Deus não deixa ninguém sem resposta. Quando aqui no Salmo 91 fala: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a resposta que Deus dá para aquele que o busca, para aquele que o ama, para aquele que obedece à sua vontade. As bênçãos da obediência nos acompanham. Cada vez que você recebe algo, que você fala:
eu não gostaria de ter escutado isso, eu não gostaria de ter ouvido isso. Mas você recebe, agradece a Deus e você fala: eu creio que o meu Redentor vive. E porque ele vive, eu creio no amanhã melhor do que o que eu estou recebendo agora. Eu creio que os mensageiros de Deus, na próxima vez, já vão me dar a notícia boa, a notícia maravilhosa, que a casa ficou de excelência, que o serviço naquela casa, que o segundo pedreiro chegou falando, dando o diagnóstico, porque ele foi enviado por Deus para consertar todo o erro que ficou lá atrás. Essa casa é uma casa de alegria, de excelência, que é quando a família entrar, que vai ser muito abençoada, vai ter muitos sorrisos, porque a bênção de Deus está lá. E na tua vida, todo e qualquer problema, agradece a Deus, porque é o momento da gente orar para solucionar toda e qualquer situação. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque no Salmo 91 o Senhor fala, porque Ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Agradece a Deus. Agradece pelo que Ele está te mostrando. Agradece por aqueles que chegam e te falam: ainda há tempo, vamos consertar, vamos cuidar, vamos resolver essa enfermidade. Não fuja da luta, seja qual for o problema, seja qual for aquilo que foi desagradável. Depois tem uma bela de uma notícia boa. O rei Ezequias, ele teve mais 15 anos. Aí tem gente que fala, só 15 anos? 15 anos para quem ia morrer naquele momento? Ele teve uma grande bênção do Senhor. O Senhor viu o clamor dele. Ele clamou a Deus e Deus deu resposta. Pai, em nome de Jesus, todo aquele que espera por tua resposta, todo aquele que clama a ti, Pai, vem com resposta, Pai. Respostas na saúde, respostas nas finanças, resposta em portas boas de emprego. Pai, em nome de Jesus, socorre todo aquele que está com medo de perder o seu emprego. Em nome de Jesus eu te peço, eu clamo, Pai, pelos teus filhos e filhas que não receberam notícias boas, mas que essas notícias se transformem em bênçãos. Assim como Jesus falou que aquela enfermidade não era para a morte. Quando Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quando falaram que o Lázaro estava doente, Jesus falou, essa doença, essa enfermidade não é para a morte. Então, esse problema, ele não vai resistir à bênção que vem. Tamanha é a bênção que vem para a tua vida, que todos vão glorificar o nome de Deus através da tua vida. Jesus é nosso intercessor, é o nosso advogado, e o Espírito Santo de Deus toca na tua vida, no teu espírito, e te dê a paz que excede todo o entendimento em relação ao problema que você está passando, seja de saúde, nas finanças, seja de qual forma for. É para a glória de Deus. Todos vão ver o ribuliço, a resposta dessas orações na tua vida. Creia, os mensageiros de Deus, ele vem
para que depois você receba a resposta de Deus, da tua oração, da minha oração, intercedendo por você, por mim mesma e pelas nossas famílias. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço pela mensagem de Deus, pelo aviso de Deus, pelos livramentos de Deus. Às vezes as pessoas pensam que uma notícia que não é agradável, ela é muito ruim, mas é um livramento. E creia, a resposta de Deus virá em seguida, para a glória do nome dele. E em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.